problemas, né? Então, meu nome é Jader, eu sou geriatra, e nós vamos ver, então, esse caso clínico, que é o caso clínico número 1, é um caso real, viu, gente? Tudo que a gente apresentar aqui é um caso, inclusive, muito comum, né? Muita gente vai ter visto caso parecido com esse aí já na sua prática diária. Então, o caso é o seu MRS, de 82 anos, ele é natural lá de Luz, em Minas Gerais, e ele é casado, carpinteiro, tem a pele melanodérmica e tem uma escolaridade baixa, 4 anos. Tem um microfone para desligar aí, Rodrigo, por favor. Então, o seu MRS... Peraí, deixa eu esperar o microfone desligar, senão vocês não vão me ouvir, né? Ontem eu coloquei uma vez 2 toneladas de água, né, pro gato da produtora. Vai, seu protetor. Aí. Parece que é a Alexandra Silvino que está com o microfone ligado. Você já começou, já? Só que eu tenho aqui um delayzinho aqui no negócio. Comecei, mas a Alexandra Silvino estava com o microfone... Mas volta lá no anterior, só para... Então, gente, só para vocês... Aqui, essa foto é do Instituto... Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo direitinho, já? Sim, Edgar, certinho. Tá. Então, esse é o Instituto Geni de Andrade Faria, né? É o centro de referência do idoso aqui do Hospital das Clínicas, onde toda essa equipe que vocês estão vendo aí do curso se formou, né? E eu tenho grata satisfação de coordenar esse grupo há 24 anos, né? Que é o tempo que a gente existe, né? Então, nós começamos as nossas atividades em 96 e agora temos esse prédio. E aqui, só para fazer uma homenagem para todos vocês, né? Esse prédio existe graças a um mecenas, a um banqueiro que se chamava Aloísio de Andrade Faria, que acabou de falecer. Ele faleceu essa semana, tá? Ia completar 100 anos em novembro. Tá? Então, ele doou para nós esse prédio. Ele estava, na época, com 90 anos, 90 e poucos anos, né? Muito interessante, tá, gente? Como que isso... O doutor Aloísio é o dono do Banco Itaú, né? Olha, foi o dono do Banco Itaú e agora do Grupo Alfa. Foi o maior mecenas para as universidades brasileiras. Não só para nós, mas para outras universidades também. Então, por isso que o prédio chama Geni de Andrade Faria. Geni de Andrade Faria é a mãe do doutor Aloísio Faria. Né? E nele, hoje, nós somos o maior centro brasileiro de atenção ao idoso. Atenção utilizando esse modelo. Né? Não é atender idoso, é atenção geriátrico-gerontológica. É diferente de ter idoso sendo consultado. Né? Então, convido vocês a conhecer esse prédio, onde vocês vão ter tudo que tem de mais moderno, né, de atenção ao idoso, e é 100% SUS. Grave. Isso está sendo gravado? Tá, né? É 100% SUS, tá, gente? Muito legal, muito legal. E tem outra coisa bacana, tá, gente, nessa estrutura. Não é só a estrutura que é maravilhosa, o processo. Todo idoso só chega para nós encaminhado da atenção primária à saúde de Belo Horizonte. Não tem como chegar nele de outra forma. Por quê? Porque a gente acredita profundamente na atenção primária à saúde. E estamos nos esforçando ao máximo para que o nosso casamento, né, entre nós que somos atenção secundária com atenção primária, seja um casamento cada vez mais exitoso. Então, é muito legal. Não é só estrutura, é processo. Tá? Então, o processo de trabalho aqui tem uma equipe formada por todas as áreas, praticamente todas as áreas, com um ginásio de reabilitação extremamente moderno, tá? Com tudo de reabilitação que é necessário, né? Tensiometria óssea, todo idoso faz tensiometria óssea, tudo que vocês possam imaginar. Eu faço um desafio agora para 217 pessoas que estão aqui nos assistindo, se tem alguma clínica privada que faz o que a gente faz. Tá? E aqui é 100% SUS. Isso é para vocês perceberem, gente, que é possível. O SUS, né? O SUS é extraordinário, extraordinário. Eu falo isso porque o SUS completou 30 anos, tá, gente? E é o maior sistema de saúde do planeta. É maravilhoso. Tem alguns problemas, mas tem a saúde suplementar, também tem milhões de problemas, né? Mas é possível ter uma coisa de altíssima qualidade
que é o que a gente faz lá. E não só na atenção, na formação de recursos humanos. Isso para nós é muito gratificante, né? Então, aqui, para finalizar, eu presto a nossa homenagem ao Dr. Aloysio Faria, que foi o responsável por essa estrutura que nos permite atender os idosos de forma digna, de uma forma adequada, e formar recursos humanos, além de fazermos extensão, que é o que vocês estão vendo agora, e pesquisa. Temos milhares de pesquisas. Quem tiver interesse em pesquisa, em mestrado, em doutorado, pós-doutorado, nos procure. Nós temos aqui uma série de linhas de pesquisa para você se inserir. Então, é interessante vocês terem em mente, olha, vocês agora são da família NUG. A família cresceu, né? 217 de uma vez a área é duro, mas a gente quer que vocês sejam da nossa família. E a nossa família a gente vai oferecer o melhor. Para todo mundo, né? Mas a nossa família, né? Tá bom? Então, Jada, agora vamos lá. Vamos quebrar o pau aí com esse caso. Muito bom, Edgar. Obrigado pela excelente introdução aí. Endosso tudo o que você disse. Então, vamos lá, né, gente? A identificação do caso, conforme eu já havia dito, nós temos um idoso de 82 anos e a primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso é avaliar o IVCF-20. Eu preciso ter um retrato de como é a saúde desse idoso para eu saber, né, melhor como eu vou intervir. E no caso deste idoso em específico, estas eram as alterações encontradas no IVCF-20. Então, podemos ver que é um idoso frágil, porque ele é dependente para a VD básica e instrumental, e nos parece que ele perdeu a VD ou por cognição, ou por questões de mobilidade, ou por iatrogenia e polifarmácia, ou um combinado de ambas. Mas eu já sei que eu não vou melhorar a vida dele nem atuando em comunicação e provavelmente no humor também não, pelo IVCF-20. E nós vamos, então, dar continuidade agora sim, fazendo a avaliação multidimensional do idoso, que é esse resumo de todos esses itens que a gente precisa avaliar para conhecer melhor e para melhorar a vida desse idoso. Então, a gente sempre começa pela avaliação funcional. Funcionalidade, o que ele consegue fazer sozinho, né? Porque a saúde inclui a nossa capacidade de interagir com o meio e modificá-lo positivamente. Então, sem funcionalidade, a gente não tem uma boa saúde. E no caso dele, ele era totalmente dependente para as AVD instrumentais e já tinha uma dependência, que ficou faltando dência, né? Dependência incompleta para AVD básicas. E quando a gente perguntava o que ele gostaria de fazer que não está fazendo, era andar normalmente, e o que ele fazia e deixou de fazer, trabalhar. E aí, já usando a ferramenta nossa de interatividade, né, queria saber de vocês se só com essas respostas, só com essas informações, a gente já pode dizer qual é o extrato clínico funcional do paciente em questão. Então, vou voltar no slide aqui para vocês responderem na nossa ferramenta de interatividade. Um idoso que tem uma dependência completa para VD instrumentais e não é completamente dependente para básicas, mas tem uma dependência incompleta para básica. Qual é o extrato clínico funcional desse idoso? Então, a ideia é que vocês possam ir respondendo para que seja estimulado esse raciocínio clínico de vocês. Eles estão respondendo, eu vou falando os resultados para a gente poder ganhar velocidade. As respostas estão 8, 9, apareceu alguma resposta 7, outra resposta 7. Perfeito. Agora apareceu um extrato 2. Então, a maior parte das respostas está variando de 2, 6, já teve 3, 7, 3, 9, 8... Não, tá joia. 7 de A novo. ideia, gente, é todo mundo tentar responder, porque se você não fizer esse raciocínio aqui no curso, você não vai fazer lá fora quando for avaliar o idoso, né? Então, todo mundo tentar pensar qual é o extrato funcional, é o ponto de partida para a gente começar a atender qualquer idoso. Então, o pessoal tá indo para o rumo certo, né, Rodrigo? Então, as pessoas estão respondendo no chat também, né? Além do aplicativo. Então, tem vários 8, alguns 9. Está aumentando o número de 8. Parece que a maior dúvida atualmente agora é entre 8 e 9. Só para aproveitar, antes da continuidade, né,
Alguém Seis. falou extrato 2. Calma, extrato 2 não. Extrato 2 é todo robusto, tá ótimo, maravilhoso. Não é extrato 2, porque esse é robusto. Esse aqui não é robusto. Edgar, a né? pessoa que falou extrato 2 deve estar pensando lá na Anvisa. Legal, Jader, boa. Olha que interessante. Porque lá na Anvisa você tem aquilo que a gente conversou, né? Eles não chamam de extrato, né? É grau 1, grau 2 e grau 3, né? Aí é diferente, né? É bem diferente. Ô, Jader. Eu tenho para mim que nessa classificação, Rodrigo, seria grau 3, inclusive, né? Que ela é bem independente para a VD básica, né? E tem alteração cognitiva não controlada, né? Mas é legal. Vamos ver, ainda não falamos. Como que a linguagem... a gente não sabe, tá certo. Muito bom, gente. No sumário, Jader, a maior parte foram 8 ou 9, alguns 7, poucos 6 e um 2 perdido, né? Então, parece que a maior dúvida é 9 e 8 e depois 7. Então, com essas informações, já é possível falar se ele é 7, 8 ou 9, Jader? Com essas informações, já é possível falar se ele qual é o extrato funcional. E para as pessoas verem que é fácil definir o extrato funcional, tá, gente? Então, sempre que o idoso perdeu todas as AVD instrumentais, ele é 7 ou mais. Se ele perdeu todas as instrumentais, não tem como ele ser 6 ou menos, porque o 6 faz algumas AVD parciais, né? E do 5 para trás, ele é independente para as instrumentais. Então, aqui ele não pode ser 6, é 7, 8, 9 ou 10. O 10 é dependência completa, então 10 não é. 9, 8 e 7. Correto? Então, o 7 é independente para básicas e totalmente dependente para instrumentais. O 8 já perdeu alguma básica, o 9 perdeu quase todas as básicas, a única coisa que ele faz é comer sozinho, com a própria mão, mas ele não faz mais transferência. Então, nesse caso, nós estamos diante de um idoso extrato 9. E aí, vou dar continuidade aqui. Parabéns para quem acertou. Para quem não acertou, tenho certeza que até o fim do curso vai estar acertando 100%. E aí, gente, é muito importante a gente entender qual é a história do declínio funcional do nosso idoso. Porque o idoso não é apenas um retrato, ele é uma história de vida. Então, no caso em questão, esse idoso, até 2014, ele era extrato 2, totalmente independente. Alguma coisa aconteceu que ele começou um processo de pré-fragilização, que talvez não tenha sido muito bem atendido, até que no último ano ele apresentou um declínio, né? Esse caso, ele é do ano passado, tá, gente? Então, é como se a atualidade fosse aqui. A gente atendeu ele um ano depois do processo de fragilização. Por que é importante entender o declínio? Olha, se ele caiu agora, tem grande chance de a gente conseguir recuperar ele, né? Vamos ver o que está acontecendo. É diferente daquele que a vida toda está aqui embaixo. É muito difícil a gente conseguir recuperar, né? Ou que já está há muito tempo no extrato mais avançado. Então, entendida a funcionalidade, nós vamos para o primeiro domínio funcional, que é a cognição. E na cognição, o mais importante é que a gente avalie a vida da pessoa, nem tanto os testes objetivos de Mini-Mental, essas coisas, são ferramentas, mas o mais importante é conversar com a pessoa. Então, ele falou que tinha 10 anos que ele não viu o filho dele. E era correto, realmente o filho há 10 anos não via ele. Mas ele não soube dizer o almoço de ontem, errou a última viagem que tinha feito, falou que era para um lugar, mas era outro, errou onde que tinha passado o último Natal, errou sobre a última vez que ficou internado, sabia o nome dos netos e sabia qual era o neto mais novo. Ou seja, algumas informações importantes, né, ele não soube responder, mas outras ele até se saiu bem. Vamos ver, então, como que ele estava no teste objetivo. Objetivamente, então, no Mini-Mental, sempre na apresentação que tiver em vermelho, está alterado, viu, gente, em rosa. Ele pontuou 12 pontos. Mas mais importante que isso ainda é a gente ver onde ele perdeu, qual função cognitiva ele perdeu, onde que ele pontuou. Então, como ele perdeu orientação temporal, ele está desorientado no tempo, a gente sabe que deve ter um déficit de memória importante, desde que ele tenha estímulo quanto a isso. E ele perdeu também em atenção e cálculo. Aqui depende muito de escolaridade, então não tem muito problema, porque ele tinha uma escolaridade baixa, né? Ele também perdeu em evocação. De 3 palavras registradas, ele evocou apenas uma. Opa, vamos ver. Ele conseguiu repetir, nomear e ler normalmente, perdeu ponto na escrita, também tem baixa escolaridade, mas na hora de executar a ação, ele também perdeu
pontos, né? Então, isso nos leva a crer que ele realmente tem uma incapacidade cognitiva. Eu só vou ajustar uma coisa aqui antes de eu apresentar normalmente. 4, 5, 6, 7, 8, 11. Porque a soma dele, na verdade, é 18, tá, gente? Aqui ficou faltando. Vocês estão vendo a minha tela? Tá sim, Jada, tá tranquilo. Perfeito. Não, é só uma falha aí de colorir e somar. Esse foi o diagrama que ele desenhou, então a gente vê realmente, né, uma baixa escolaridade ou até uma disfunção visoespacial. Será que é disfunção visoespacial mesmo? Vamos fazer o teste do relógio. No teste do relógio, né, esse foi o relógio que ele desenhou quando a gente pediu para ele colocar os 12 números e marcar os ponteiros 11 e 10. Né? Então, uma desorganização importante, dando a aparecer a gente que ele tem realmente uma disfunção visoespacial. Quando a gente foi aplicar os testes de figuras e fluência verbal, que todos vocês vão aprender a aplicar também, ele conseguiu evocar, após 5 minutos, apenas 2 das 10 figuras, né? E na fluência verbal a gente percebe que também tem uma fluência baixa. Com a escolaridade dele, a gente esperava que ele falasse em torno de 9 ou mais frutas em 1 minuto, ou 9 ou mais animais em 1 minuto. Então, também um pouco alterado, né? E aí eu vou perguntar interativamente agora, rapidinho. Vocês acham que os testes de triagem cognitiva estão alterados? Ou o que ele errou? Quantos postos de diminuimento o paciente teve, Jader? Foram 18, né? 18 para baixa escolaridade. Uhum. Por enquanto tem 3% que não sei e 97% falando que sim, né? E é uma dúvida, né, Rodrigo? Porque idoso, baixa escolaridade, as pessoas costumam ter dificuldade em saber se é uma deficiência intelectual, né, se é uma coisa de vida toda ou se tem realmente uma alteração. Agora, não sei, passou para 4%, ninguém marcou que não e 96% marcou que sim, né? Tá certo. Então, vamos dar continuidade. Ainda na avaliação das capacidades cognitivas, a gente precisa sempre avaliar o humor e o comportamento, porque eles influenciam diretamente na cognição. Nós sabemos que uma pessoa que está muito deprimida, ela pode se manifestar quase como uma síndrome demencial, né? Enquanto a gente não melhora esse humor. Então, na avaliação subjetiva, os familiares não notavam tristeza, choro, nem discurso de menos-valia, né? Ninguém tinha notado um pensamento recorrente de morte, e quando a gente avaliou o próprio idoso pelos critérios do DSM, ele tinha uma hipersonia, ele tinha uma agitação psicomotora e uma capacidade diminuída de pensar e de concentrar-se. O DSM-5 sugere para nós depressão, né? Quando a gente tem 5 ou mais critérios, principalmente quando tem os 2 critérios maiores, que são o número 1 e o número 2. Então, no caso dele, pelo DSM-5, não daria para a gente afirmar se ele tem uma depressão, e não foi aplicada a escala geriátrica de depressão, porque ela depende né, de algum fator que eu vou falar mais adiante. Então, nós estamos avaliando que tem alteração do humor, metade está colocando que não tem, Jader, na interação aqui. Já precisamos ir respondendo, né? E quando a gente vai ver o comportamento dele, ele estava alerta, consciente, estava com a atenção e vigilância preservada, a orientação no espaço estava boa, a memória e a linguagem dele... Espera aí. Deixa só eu consertar aqui. Ele tinha uma alteração, sim, da memória, mas a linguagem estava preservada, a inteligência ao longo da vida não tinha um retardo, né? O humor estava eutímico, o afeto norma modulado. Na volição e nos impulsos, ele tinha uma alteração. Ele não tinha muita vontade de fazer as coisas, então ele tinha, a gente chama, né, de uma volição hipobúlica, e tinha um mau controle de impulsos também. Né? Ele tinha algum tipo de impulsividade, mas de resto estava tudo dentro do esperado, sem sintomatologia de senso-percepção, de pensamento, de juízo de realidade, de morbidade ou de consciência do eu. Jader, talvez você pudesse colocar por que você acha que o paciente não tem alteração do humor, porque nós estamos aqui com quase 30% de pessoas que não concordam, que acham que talvez tivesse ou não sabe, né? Sim, tá joia, Rodrigo.
Deixa só eu passar do comportamento aqui, que a gente vai falar desse complexo, tá bom? Na sensopercepção, gente, corrigindo aqui, ele tinha um pouco de alucinações, então ele tinha um pouquinho de alteração comportamental, sim, que no inventário neuropsiquiátrico a gente vai ver o quão importante era isso, né? Então a gente sempre avalia a intensidade da alteração comportamental e a frequência dessa alteração comportamental, porque uma alucinação que é moderada, que causa mais incômodo ao paciente, né, mas dá para ser contornada pelo cuidador, se ela for menos de uma vez por semana, é tranquilo de lidar. Mas se ela for, igual nesse caso, várias vezes por semana, né, mas não todo dia, isso tem um certo impacto importante, né? Então, a gente sempre multiplica a intensidade da alteração comportamental pela frequência com que isso se manifesta. Delírio era todo dia, um delírio moderado. Um pouco de apatia, alteração de apetite e comportamento noturno. Então, agora, nós conseguimos verificar que, ao que parece, né, as alterações neuropsiquiátricas já estão bem avaliadas. E aí a gente precisa ver se ele tem uma incapacidade cognitiva. A incapacidade cognitiva pode ser por uma demência, por uma depressão, pode ser por uma doença mental, pode ser um delirium, e aí eu quero saber se ele tem incapacidade cognitiva, para a gente ver, e aí nós vamos fazer essa discussão se tem alteração de humor, o que está alterando. Então, vamos lá, gente. Quem acha que esse paciente tem uma incapacidade cognitiva? Lembrando que a incapacidade cognitiva é quando a gente perde alguma atividade da vida diária por cognição. A gente não é só ter esquecimento, isso tem que ter um impacto importante para a gente perder função, né, a partir disso. 90% das pessoas, por enquanto, acham que tem incapacidade cognitiva. Agora está aumentando um pouquinho o número de pessoas. 93% acham que tem. Tá certo. E nesse caso, né, eu acho que é um caso que ele não é muito limítrofe. Quando é limítrofe, dá mais dúvida, mas ele tem sim um declínio cognitivo, né, evidente. E aí chega aquela pergunta que o Rodrigo fez, né, gente? Qual a causa da incapacidade cognitiva? Agora eu quero que com esses testes que eu apresentei, vocês saibam dizer se ele tem uma demência, se ele está em delirium, se ele tem uma depressão ou uma doença mental. E aí? Essa agora eu quero ver. Vamos lá, todo mundo tentando responder, para a gente poder passar para frente e fazer a discussão. Vai me falando aí, Rodrigo. Por enquanto apareceu doença mental 20%, demência 70%, depressão 5%, doença mental aumentou um pouquinho, demência 80%, delírio 3%, depressão 7%. Vão esperando um pouquinho que as pessoas estão clicando aqui, né? Perfeito. Então nós estamos com 82% de demência, 5% de delírio, 3% de depressão e 10% de doença mental. Legal. Legal. Então vamos lá. Acho que agora fechou. 82 demência, 6 delírio, 3 depressão e 10 doença mental. Então vamos lá. Gente, esse é o fluxograma para a gente sempre avaliar alguém que a gente acha que tem uma incapacidade cognitiva. A primeira coisa, a gente tem que saber se ele tem um declínio cognitivo. No caso dele, teve sim, né? Tinha esquecimento percebido pela família. E aí a gente tem que ver se é um comprometimento cognitivo leve ou uma incapacidade cognitiva. No caso dele, ele tinha sim uma incapacidade cognitiva, suspeitada pela avaliação subjetiva e confirmada pelos testes objetivos que a gente fez, que estavam todos bastante alterados. Ele tinha ainda alterações de comportamento, certo? Alterações de comportamento que, no caso, eram perambulação noturna, alucinações visuais e delírios. Mas dentro da incapacidade cognitiva, nós temos os 4Ds, como vocês responderam atrás. E nesse momento, né, nos parece que ele não tinha uma depressão, porque a avaliação subjetiva feita com a família e com o idoso não demonstrou uma suspeita, e os critérios do DSM também não assinalavam isso. E ele, então, poderia ter delirium, doença mental ou demência. Com essas alterações, tanto da função quanto dos testes que a gente aplicou, né, um esquecimento, uma desorientação também com relação à data, a gente pensa que ele deve ter, sim, uma demência, embora faltam dados para a gente afirmar isso melhor, né? E aí essa demência poderia ser Alzheimer ou não Alzheimer, porque lembra que ele tinha no IVCF-20 alteração de mobilidade,
talvez ele possa ter alguma demência que curse com alterações de mobilidade. Vamos dar mais uns passos adiante, mas o raciocínio construído até aqui é esse, né? Por que a gente não vai pensar, neste momento, em doença mental? Lembra que a história do declínio funcional, até muito pouco tempo atrás, ele era independente para tudo, né? Então, dificilmente alguém que tem uma doença mental de longa data, ele seria independente para todas as AVD instrumentais. Então, ele teve um declínio mais recente, né? Não que dê para descartar de tudo, né? Mas não nos parece. E aí a gente dá sequência, então, para avaliação de mobilidade. E a mobilidade vai ser avaliada através do alcance, pressão e pinça, marcha, postura, transferência, capacidade aeróbica e muscular e da continência esfincteriana. No caso dele, a gente não consegue avaliar a capacidade aeróbica porque ele não é capaz de fazer transferência e andar sozinho, né? Ele tinha o alcance, a preensão e a pinça preservados, mas ele era incapaz para transferência. Ele tinha uma história de 4 quedas nos últimos 12 meses, e aqui a gente conta queda, gente, mesmo queda que a pessoa caiu da cama ou da cadeira também. Ele tinha um padrão de marcha parkinsoniana, e sentado ele assumiu a postura adequada, em pé ficava um pouco recurvado anteriormente. Vamos mergulhar um pouco mais na avaliação de mobilidade. Como eu disse, sentado preservado, levantar da cadeira só com ajuda, para ficar em pé nos primeiros segundos também só com ajuda, ele instabilizava. Para rodar, ele era lento, né, cauteloso, uma rotação lenta. Na hora de sentar, ele desabava na cadeira, se a gente não segurasse, ele começava a sentar e já desabava. O início da marcha, com auxílio, né, era lento, a altura de passo muito baixa, pior à direita, tinha um comprimento do passo muito curto, um desvio mais para a direita quando começava a andar, e uma estabilidade do tronco um pouco instável. Mas os tornozelos, quando andavam, quase se tocam, não tinha a base alargada. Essa avaliação mais avançada, então, da mobilidade não foi realizada, porque são alguns testes um pouco mais arriscados, né, e já estava evidente o comprometimento motor desse paciente. Então, existe uma alteração da marcha? Sim. E sempre que tem uma alteração da marcha, a gente vai pensar se é de nível sensório-motor superior ou do nível sensório-motor inferior. No caso dele, a gente acha que tem uma dificuldade tanto da programação da marcha, por questões mesmo neurológicas, quanto da execução da marcha, por questões que nós vamos colocar mais adiante. E também, em nível sensório-motor inferior, não haviam problemas atualmente nos órgãos aferentes, da propriocepção, visão e sistema vestibular, mas nos órgãos eferentes tinha joanete e um calçado inadequado, que poderiam também estar atrapalhando a marcha. Mas o padrão de marcha era visivelmente um padrão parkinsoniano. E aí a gente, ainda dentro da mobilidade, sempre avalia a incontinência esfincteriana, porque influencia diretamente na mobilidade, na capacidade do idoso ter autonomia de sair de casa, de frequentar outros espaços, mas até mesmo influencia no risco de queda. Quem tem incontinência urinária pode urinar indo para o banheiro, né, e até escorregar na própria poça de urina. Então, a incontinência esfincteriana está totalmente ligada na mobilidade. No caso dele, tinha uma incontinência funcional. Quer dizer, por não conseguir chegar ao banheiro sozinho, ele acabava tendo que ficar de fralda. E os cuidados com a incontinência, sumariamente falando, né? A troca de fraldas estava adequada? Não, trocava apenas 2 vezes por dia, quando o correto é de 4 a 5 vezes por dia. O uso adequado de fraldas? Também não. No caso deles, eles colocavam 2 fraldas para poder ficar mais tempo sem trocar, e isso aumenta o risco de infecção de pele, né, dermatites e também de infecções urinárias. E usava cremes de barreira? Também não. Então, ele tinha uma incontinência esfincteriana muito mal manejada pela família, e isso vai trazer problema futuramente. E aí a gente passa, então, para o próximo domínio, que é o domínio da comunicação, tão importante para a nossa independência, né, gente? Visão, audição, a fala e voz, e a motricidade orofacial. Tinha uma hipoacuidade leve, né, visual, não limitante, muito frequente nos idosos, né, gente? Alguma acuidade visual relacionada à catarata, presbiopia, né? E também uma hipoacusia leve, também não limitante, uma hipofonia discreta, uma voz mais baixa, mas não tinha disfagia. E aí?
existe incapacidade comunicativa? Fica claro que não. Embora ele tenha comprometimentos leves, isso não traz repercussão na qualidade de vida. Então, a gente não chama de incapacidade. É igual o comprometimento cognitivo leve, não é uma incapacidade cognitiva. E a gente, então, tendo avaliado os principais domínios funcionais, quer dizer, quem tem esses 4 domínios lá no alto é independente e tem autonomia. Tá, gente? A gente precisa cuidar desses domínios, mais até do que das doenças da pessoa. Então, vamos para a avaliação dos principais sistemas fisiológicos. Vamos começar pela nutrição, a saúde bucal e sono. Esse é um questionário de mini avaliação nutricional humana, que com poucas perguntas ele me dá uma situação, se aquela situação é de risco ou não. Ou seja, se o idoso fizer 12 pontos ou mais, normal, desnecessário continuar a avaliação e deve ter uma nutrição boa. 11 pontos ou menos, eu preciso avaliar melhor essa nutrição, porque é um risco nutricional importante. No caso desse idoso, ele tinha uma redução da ingesta alimentar nos últimos meses, tinha perdido peso nos últimos meses, então ele zerou essa pontuação. Ele tinha um pouco, né, um estresse psicológico, sim, aquelas questões de agitação que a gente já colocou, tinha um comprometimento de mobilidade, ele tinha problemas neuropsicológicos, ele tinha problema neuropsicológico, então zera esse ponto também, e o IMC estava baixo, um IMC de 18,5. Sendo assim, o MAN era 3 pontos, então um risco nutricional altíssimo. Além disso, a gente também avalia o hábito intestinal. E no caso dele, ele tinha uma frequência de 1 evacuação por semana com fezes de consistência pétrea. Então, também tinha uma constipação intestinal. Na saúde bucal, o que a gente via de alteração é que ele não tinha problemas de mastigação, né? nem precisou mudar os alimentos da casa, mas ele tinha um edentulismo com uma prótese dentária mal adaptada e um pouco de boca seca, embora não tivesse feridas ou sangramento gengival. E não tinha também, a família não sabia falar a última vez que foi ao dentista. E no sono, havia uma insatisfação, tanto do paciente quanto da família, com o sono. Havia fadiga e sono nas atividades diárias. Durante o sono, tinha alterações de comportamento, pouco usuais, e também era um problema que já se arrastava há meses, embora não tivesse como a gente avaliar a noctura, porque ele dormia de fraldas. Então, à noite tinha perambulação, agitação, irritabilidade, isso trazia também um transtorno, tanto para o paciente no outro dia, quanto para a família, para os cuidados. Ele tinha comprometimento, tanto nutricional, quanto de saúde bucal, quanto de sono. E aí a gente vai, então, para os sistemas fisiológicos. Cardiovascular, o que ele tinha? Uma hipertensão. Respiratório, nada. Endócrino, uma diabetes tipo 2. Geniturinário digestivo, nada. Osteomuscular, a sarcopenia. De neurológico, ele tinha esse parkinsonismo, que nós vamos ver mais adiante. Tinha uma xerodermia leve, sem repercussão. E, com relação aos hábitos de vida, não fumava, não bebia e não praticava exercício físico, então tinha um sedentarismo. Tem um microfone ligado aí, Rodrigo. E ao examinar esse idoso, eu coloquei o exame físico aqui e coloquei em negrito para a gente objetivar mais o que está alterado, para não precisar de ficar lendo o que estava normal. O que estava alterado é que a pressão dele deitada era 15 por 7, e quando ele ficava em pé, caía para 11 por 6. Tinha 40 milímetros de sistólica a menos e 10 milímetros de diastólica a menos, configurando uma hipotensão postural. E a frequência cardíaca também deitado era 80, quando ficava em pé, 114. Também tinha uma variação de mais de 20 batimentos por minuto, quando muda de decúbito para o ortostatismo, verificando mais uma vez, né, uma hipotensão postural com uma resposta cronotrópica adequada. Tinha um pouco de extrasístole, mas nada que chamava atenção no exame físico cardiovascular, respiratório, digestivo. Também não haviam problemas de membros inferiores externamente, mas no exame neuromuscular, a força dos membros inferiores estava um pouco reduzida, assim, uma força 4 em 5, e tinha um tremor de repouso simétrico nos membros superiores. Certo? Então, isso que tinha de alterado no exame físico dele. Agora, acho que todo mundo conseguiu visualizar quem é
o idoso, né? A gente já examinou, já avaliou os domínios, as doenças, todo mundo conseguiu se situar aí. Mas o que aconteceu? Qual foi a história desse declínio? Então, até 2014 ele era independente, em 2015 começou um esquecimento, né? Mas ainda não dá para chamar de incapacidade cognitiva. Por quê? Porque não perdeu a VD por conta disso, ele ainda era extrato 4. Em 2018 começou uma tonteira, uma alteração cognitiva, e aí foi sendo passada uma polifarmácia para ele, né, devido a essa tonteira, até que em 2019 ele estava usando a polifarmácia altamente iatrogênica, que nós vamos olhar mais adiante. Essa é a história. Já mandei as pessoas listarem o que elas vão querer desprescrever, Jader, quando você mandar os medicamentos, tá? O diagnóstico de incapacidade cognitiva deu 100%, o diagnóstico de estabilidade postural deu 100%. Então, agora está projetado para eles escreverem quais medicamentos eles vão ou não desprescrever, já que você falou que tem polifarmácia e iatrogenia. E aí eu te falo Perfeito. O resultado daqui a pouco. Inclusive, no slide de remédios, eu vou dar uma pausa naquele que a gente faz a desprescrição e está em branco do outro lado o que tem que ser feito para a gente discutir. E aí a gente pode falar sobre isso lá. Só para enfatizar aqui, olha, não precisa ser médico para poder avaliar a adequabilidade, tá, gente? Não precisa. Vocês têm a obrigação, todos vocês, de perceber se o medicamento é adequado ou não. Agora, se vai tirar ou não é outra história, mas a adequabilidade vocês têm que saber avaliar. O livro que vocês receberam ou vão receber, o Manual de Terapêutica Segura do Idoso, que tem até um aplicativo que vocês vão levar no celular, onde vocês estiverem, exatamente para reconhecer é adequado ou não é adequado. É um diagnóstico de todos vocês. Medicamento inapropriado. Uso de medicamento inapropriado. É um diagnóstico. Agora, se o médico vai tirar ou não, aí é outra história. Mas é um diagnóstico, tá, gente? É um diagnóstico que tem que constar, que vocês têm que estar cientes. E é por isso que a gente está fazendo essa provocação aqui para vocês, tá? Oi, Edgar, acho que é só para frisar isso que você colocou, acho que entender um risco de um medicamento, mesmo para as pessoas que não são prescritoras, é importante porque o médico tem um contato com o paciente pontual. Isso. E os outros profissionais várias vezes, né? Então, entender se aquilo que ele está sentindo tem um risco ou não de estar associado a um remédio específico, pode funcionar como um sistema bacana de monitorização e de segurança para o médico, né? Para poder avisar, como dar um alarme para o médico, né? Olha, o paciente está caindo, será que tem alguma relação com esse medicamento ou não, né? Então, muito bom. Vocês viram lá que na avaliação da nutrição, né, Rodrigo? Na minha avaliação nutricional, lá o diagnóstico é risco nutricional. Aí você vai avaliar ou encaminha para o nutricionista. Aqui é a mesma coisa, risco de iatrogenia, manda para alguém avaliar. Olha, dá uma olhada nesse medicamento aqui, que esse trem aqui está esquisito, né? Isso é importante, que há um receio, né, vamos dizer assim, de falar que aquele medicamento é inapropriado. Não tem que ter o receio. O foco de vocês é com o idoso. É com o idoso. Vocês têm que melhorar a vida dele. Custe o que custar. Custe o que custar. E o médico é aquele ser inatingível, né? Não, se o doutor passou... Mostra a prescrição, Jader. O povo já está ansioso para ver a prescrição enquanto o Edgar fala aqui. Não vamos mostrar. Não vamos mostrar. Ah, tá, porque está usando, né? Tá vendo? O pessoal estava afoito. Vocês viram no caso, tá vendo? Vamos tirar a nota aqui de quem falou que estava afoito. Que estava lá no caso, ó. Porque não leram. Vou tirar a nota. Vamos lá. Mas teve gente que está de parabéns, que falou que tinha que tirar a hidroclorotiazida antes do Jader mostrar. Então já sabia que tinha hidroclorotiazida, né? Então tá mandando tirar a hidroclorotiazida, donepezila, tirar nenhum medicamento, deixar só a hidroclorotiazida. Tirar a hidroclorotiazida, nifedipina, diclofenaco, clonazepam, sinarizina, tirar a glibenclamida, hidroclorotiazida, biperideno. A hidroclorotiazida é porque tá ganhando. Qual que é o campeão aí, Rodrigo? De que todo mundo que há uma certa unanimidade. Só para poder... Isso, tá vendo? Isso é para a casa de vocês. Não pode dar cola, não. Vai valer nota.
Muito bom, muito bom. Mas muitos de vocês não receberam o livro. Eu mandei lá no Telegram o índice remissivo que tem, pelo menos as cores tem. Mas vocês vão ter o livro, tá, gente? Uhum. Vai lá. Teve as mais variadas respostas, Jader, né? Inclusive perguntando se é para prescrever ou desprescrever, né? Então, tirar a hidroclorotiazida foi muito, né? Tirar de clonazepam foi muito, diclofenaco alguns, né? O glibenclamida apareceu com uma certa frequência. Colocaram aqui diazepam com certeza, mas não está na sua lista aí, né? Retirar aloperidol apareceu alguns. Uma resposta, retirar todos. Nifedipina também apareceu com uma certa frequência, né? No caso lá estava assim, diazepam / clonazepam. Eu coloquei aqui só o clonazepam, mas o raciocínio é o mesmo, que os medicamentos são da mesma classe, né? Uhum. Alguns colocaram desprescrever todas as categorias vermelhas, nifedipina, glibenclamida, diclofenaco, cinnarizina, clonazepam, aldol, piperideno, né? Agora o aloperidol está ganhando espaço e tem vários que está colocando tirar todos, né? Apareceu alguns 4 ou 5 que está com tirar todos. Eu acho que já deu para várias pessoas se manifestarem já. Acho que você pode mostrar qual que é a sua sugestão. O importante de todo mundo responder é estimular esse raciocínio mesmo, né? O que eu faria? Né? O médico poderia já pensar, o farmacêutico também, né? Mas mesmo os outros profissionais, o que eu iria levar para a discussão interdisciplinar, né? Tem que levar essa discussão. Então, dando continuidade, gente, a gente sempre avalia, antes de mais nada, a carga anticolinérgica atribuída a esses medicamentos. Então, vários autores fizeram estudos em cima de carga anticolinérgica oculta dos medicamentos e a gente faz uma soma, então, de qual a carga anticolinérgica que a prescrição total tem. Então, aqui a nifedipina tem 1 ponto, pela escala de Bustani, o aldol tem 1 ponto e o biperideno 3 pontos. Sendo que Bustani considera que acima de 3 ou mais, né, é um valor muito alto de carga anticolinérgica, deu 5. Na escala de Rudolph, deu 3. Na escala de Carnahan, deu 4. Na escala de Marante, deu 5. E Marante considera que 2 ou mais já é uma alta carga anticolinérgica. Então, sem dúvida alguma, é uma prescrição com uma altíssima carga anticolinérgica. E a carga anticolinérgica é aquilo que mais vai atrapalhar a vida do idoso, porque atrapalha o funcionamento intestinal, causa confusão mental, causa hipotensão postural, tonteira, queda, quase retenção urinária, quase tudo que se pensar de ruim e que as pessoas acham que é normal da idade, acontecem por carga anticolinérgica oculta. Então, sempre vamos calcular isso aí. Quando a gente vai ver, então, né, pelo livro Manual de Terapêutica Segura do Idoso, qual que é a adequabilidade dos medicamentos, a gente poderia pensar assim, tudo bem, ele tem uma hipertensão arterial, pode ser que a hidroclorotiazida esteja apropriada. A pressão estava 15 por 7 com ele deitado, 14 com ele sentado, usando 2 antihipertensivos, mas sem dúvida alguma, a nifedipina, pela hipotensão postural e por ser um medicamento altamente inapropriado para idosos, tinha que sair. A glibenclamida, pelo risco de hipoglicemia. Dependendo do controle do diabetes, podia ser substituída, mas ela não podia ficar. O diclofenaco a gente nunca deixa de uso crônico idoso, né? O risco de úlceras, sangramentos, alterações da função renal é muito alto. A cinnarizina também nunca deve ser usada em uso contínuo, né? Inapropriado, causa inclusive parkinsonismo medicamentoso, quedas. O clonazepam é inapropriado para idosos, sedação, risco de quedas, alterações cognitivas, confusão mental. O aloperidol, nesse caso, principalmente pelo parkinsonismo medicamentoso, mas também está associado a risco de quedas, a piora cognitiva, a sedação, né? Que ele estava com a sonolência excessiva diurna. E o biperideno é o medicamento que as escalas, né, às vezes nem tratam dele com relação à carga anticolinérgica, porque o único efeito dele é produzir carga anticolinérgica, que pode ser interessante em alguns adultos muito robustos que têm doença de Parkinson. Então, nesse caso, sem dúvida alguma, no idoso, a gente não vai usar o biperideno, ele causa tudo aquilo que o paciente estava sentindo. Então, você vê que se tem um medicamento que estava apropriado, a gente ainda teria que ver se ele estava apropriado mesmo futuramente, a hidroclorotiazida. Do restante, não há dúvida de que precisa sair.
E aí a gente vai ver, então, os fatores contextuais, avaliar o cuidador desse idoso. Porque se o idoso é frágil, ele é extrato 9, ele não vive sozinho, ele não mora sozinho, ele não consegue viver se não tiver uma outra pessoa. Se ele não tiver uma família, ele tem que estar numa instituição de longa permanência. A cuidadora tinha 70 anos, mas era uma idosa robusta, já era companheira dele há 37 anos, a relação não tinha conflitos, é capaz para os cuidados, não tinha ajuda de outras pessoas, o que é um risco, por isso está em vermelho, porque se ela adoece, quem que vai cuidar dele, né? E também é um risco de sobrecarga para ela, né? Não tinha abuso, suspeita de abuso ou negligência e não tinha os sinais de sobrecarga, por isso a gente nem aplicou a escala de Zarit nesse caso. E aí a gente avalia também o suporte sociofamiliar, que na verdade é o que promove, né, uma maior qualidade de vida, autonomia, independência para o idoso que tem uma dependência funcional. O idoso com dependência funcional sem suporte sociofamiliar é uma coisa muito grave. Com suporte familiar, olha, dá para organizar direitinho, dá para ficar em casa, dá para viver bem. No caso dele, ele tinha cônjuge, ele não morava sozinho, ele não tinha viuvez recente, ele recebia visitas frequentes de amigos, familiares, tinha gente para ajudar em caso de necessidade e não era responsável pelo cuidado de outras pessoas. Ele não era analfabeto, não recebia BPC, ele tinha casa própria, boas condições de higiene, tinha acesso à própria renda, né? E também ele tinha uma participação na igreja. Mesmo nesse período agora, tinha grupos de orações que visitavam a casa dele, então ele não tinha insuficiência sociofamiliar. Mas diante de qualquer uma dessas questões, ele teria, sim, a gente teria que ter um cuidado adicional em termos de suporte sociofamiliar. Então, esse é o retrato final desse idoso. Tudo que está em vermelho está alterado. Vejam, gente, tudo que está em vermelho não é normal da idade, não era esperado de estar acontecendo no idoso só por ele ter 82 anos, mas isso tudo tem alterações. Então, basicamente, quando a gente olha aqui, o raciocínio é, para que eu possa melhorar isso, onde que eu preciso atuar? Nisso. Né? E para eu atuar nisso, o que eu preciso fazer? Atuar nisso. No caso dele, medicamentos está até mais alto do que o restante aqui, né? Melhorando isso, muito provavelmente eu consigo melhorar isso e devolver autonomia para ele. E no caso dos fatores contextuais, eu tinha muito lazer, né? Até pelas condições que estavam muito debilitadas. Quando a gente vai pensar nos diagnósticos de fragilidade, por todos os critérios ele é frágil, por Linda Fried, por Rockwood, por Clegg e até pelo nosso índice, pelo IF35, né, que foi o índice que eu usei para calcular aqui nesse caso. Então, não há dúvida, né, até uma criança batia o olho nele e sabia que ele era frágil, né, isso que nem era necessário esses cálculos. E aí a gente vai pensar, então, nos gigantes da geriatria, né, os 7 Is. Porque se a pessoa tem uma dependência funcional, tem que ter incapacidades. É impossível a pessoa ter dependência funcional sem ter incapacidades. No caso, as incapacidades eram cognitivas, instabilidade postural, imobilidade, incontinência urinária e iatrogenia. Então, dos 7 Is, ele tinha 5. Quando tem 3 ou mais, o idoso pode pedir música no Fantástico, então ele precisa de um geriatra. No caso dele, ele tinha 5. E o que mais de condições crônicas tinha para a gente atuar? Então, aqui a gente traz os porquês das prováveis incapacidades, né? Cognitiva, a gente ainda precisa avaliar um pouco melhor, porque pode ter remédio alterado, né? Pode ser devido a outros fatores que podem melhorar com a desprescrição, não dá para falar em demência com certeza neste momento. Na instabilidade postural, ele tem uma hipotensão postural, que talvez seja o que não esteja deixando ele levantar, né? Toda vez que levanta dá uma tonteira, então ele não faz isso mais. Tem o parkinsonismo provavelmente medicamentoso, que a gente viu tanto o aldol contra a cinarizina, né, que trazem parkinsonismo medicamentoso, a nifedipina também contribui um pouco, e tem uma alta carga anticolinérgica, que pode explicar várias alterações. Além disso, ele tem uma incontinência urinária devido à imobilidade e também o uso de diurético. De condições crônicas, além dessas, a hipertensão, esse parkinsonismo a gente precisa ver se é medicamentoso mesmo, ou se seria uma doença de Parkinson, ele tem a polifarmácia, a desnutrição, o edentulismo com boca seca e uma prótese mal adaptada. Tudo isso a gente precisa agir para melhorar a vida dele. Então, alguém que dá para a gente melhorar a vida dele, não é um idoso para a gente
pensar em cuidado paliativo ou para se desistir. Por isso, ele é considerado um idoso frágil de alta complexidade. O que é um idoso frágil de alta complexidade, gente? É o que tem uma doença complexa? É um idoso que é muito complexo lidar com ele? Não. É um idoso que, se a gente olhar ele direitinho, a partir desses princípios que nós vamos trabalhar no curso, a gente consegue pegar ele aqui, ó, do extrato 9 e fazer ele subir. Não sei até quando. Não sei se ele volta lá para o 2 que ele era em 2014, mas ele vai conseguir subir. Se ele não subir, pelo menos ele fica aqui, mas com uma vida muito melhor do que a que ele tem. Tá? Diferente daquela pessoa em fase final de vida, que a gente precisa pensar em paliar, mas realmente recuperar funções e qualidade de vida é mais difícil, tá, gente? Então, esse é um idoso frágil de alta complexidade. Perdeu a VD, quase todas as básicas, inclusive, só come com a própria mão, e perdeu por causa de um comprometimento moderado de cognição, do comportamento e da mobilidade. Esse é o diagnóstico, então, clínico-funcional desse idoso. Até o fim do curso, todo mundo tem que olhar para uma figura dessa e enxergar o idoso. Fechar o olho e enxergar quem é esse idoso. Só de olhar isso aqui dá para a gente ter essa noção. E aí a gente, então, dito quais são os problemas, né, vamos gerir, então, as intervenções. O que a gente precisa fazer para melhorar a vida dele? A gente precisa desprescrever, talvez prescrever, precisa orientar tratamentos não farmacológicos, interdisciplinares, estabelecer quais metas a gente quer atingir, para a gente não ficar tendo metas irreais ou metas que são para adultos, para idosos mais robustos, né? Precisamos de reabilitação também, multiprofissional, né, interdisciplinar, e precisamos de um pouco de prevenção e promoção, no caso dele, principalmente a prevenção terciária e quaternária, né? Quais, então, seriam as metas terapêuticas? A gente precisaria desprescrever, sem dúvida alguma, precisaria abordar a cognição e reavaliar, né, depois nem a melhora do humor, né, da melhora do comportamento dele, como que ia ficar a cognição real dele, tirando aquele tanto de medicamento de alta carga anticolinérgica. Precisava abordar a desnutrição, porque senão daqui a pouco ele perde a musculatura toda dele e aí ele não anda nunca mais. Precisamos ter essa abordagem da instabilidade postural. Precisamos manejar a hipertensão e diabetes, mais no sentido de desprescrição e de adequar as metas pressóricas e tudo mais, e também exercícios para melhora motor, exercícios físicos, vacinar, né, para que ele não tenha uma pneumonia, que também pode, nesse momento de fragilidade, significar o fim para ele, e também fazer educação em saúde com essa família e prevenir quedas. Essas são as metas, e a gente, sempre que tem um idoso, que tem muita coisa a ser feita por ele, a gente precisa organizar em prioridades. Se eu tenho pouco tempo de consulta, eu não posso passar essa consulta minha falando de pressão, diabetes, de quedas de vacinação e dessas coisas neste momento. Eu preciso gastar o meu pouco tempo na prioridade 1, certo? Até porque o que mais vai prevenir queda nele é tirar remédio nesse momento, tá? Eu preciso ter isso em mente. Talvez eu marque uma consulta semana que vem para olhar isso, mas hoje eu preciso falar disso aqui. E eu vou pular isso aqui um pouco, porque depois a gente vai fazer essa discussão do caso. Então, aqui eu queria que o professor Edgar ou o Rodrigo assumissem aí para dizer, e aí, como o geriatra ele ia lidar com essa prescrição? Qual o raciocínio em cima de por que tirar cada um desses remédios nesse caso? Muito bem, Jota. Muito legal. Tá vendo como essa questão que é importante vocês avaliarem? Olha, a adequabilidade dos medicamentos, né, depende da pessoa, depende do idoso. Não dá para dizer que é inadequado simplesmente. Vocês vão ver que existem algumas listas que a gente chama de critérios explícitos. O protótipo deles é o que a gente chama de critérios de Beer. O livro que vocês vão receber chama A Arte da Desprescrição. O nome não é à toa, né? É uma arte, a desprescrição. Não é simples, não é tão fácil assim, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para saber o que tirar, o que pôr. É um manejo, é uma gestão de medicamentos. E qualquer um de vocês tem que ter clareza disso, tá, gente? Isso não é coisa de médico nem de farmacêutico, é de todo mundo. A intervenção, sim, é do médico e ou junto com o farmacêutico, que é o ideal. Por isso que a figura do farmacêutico, gente, é essencial, tá? Um dos maiores problemas do idoso, como eu já falei, é o uso de medicamento inapropriado. Então, tem que ter essa definição clara
de que é inapropriado ou não. A grande questão é o que fazer, então, com o tratamento desse indivíduo, no caso dessa senhora. Então, eu tenho que saber primeiro quem é essa senhora, que é o diagnóstico geriátrico gerontológico. Quais são as prioridades? Né? O que eu vou fazer primeiro? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Não dá, não dá. Eu tenho que definir as prioridades. No caso dessa senhora, está muito claro que o que chama atenção nela é o uso de medicamento inapropriado. Praticamente todos os medicamentos que ela toma é vermelho. Agora, não quer dizer que eu vou tirar todos, tá, gente? Mas é vermelho. Pode estar causando problema. Eu vou ter que ver. E nela tem muita coisa que pode ser causada por medicamento. Então, eu tenho que tirar. Ou substituir, né, por outros que vão tratar o que se quer tratar e não vão ter reação adversa. Porque o problema é a reação adversa, tá, gente? Que no adulto, então, por exemplo, o haloperidol é maravilhoso. É um medicamento maravilhoso, tá, gente? Mas não para o idoso frágil. O idoso frágil não é maravilhoso. Mas para o adulto, ou até para o idoso robusto, maravilhoso, maravilhoso, né? Pode ser usado. Agora, no idoso frágil ou no idoso que está tendo um parkinsonismo, como esse caso, não pode, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, né? Então, é isso que vocês têm que ter em mente, tá, gente? Como que a gente faz a gestão disso tudo, né? Então, vocês estão vendo hidroclorotiazida. Gente, é um ótimo, é o melhor antipertensivo, não há dúvida, não há dúvida. Mas não para um indivíduo com incontinência urinária. Não, inclusive, esse indivíduo deve ser idoso, tá? Então, não vai ser legal. Ou com o indivíduo com hipotensão ortostática, também não vai ser legal. É isso que a gente quer que vocês passem a fazer. O medicamento, quem toma o medicamento, gente, não é a doença, é a pessoa. A hipertensão não é um ser vivo, que o medicamento vai nela, não. A pessoa que toma para diminuir a pressão. E essa pessoa, ela é multidimensional, não é? Ela é biopsicossocial. Então, eu tenho que ter isso em mente primeiro. O grande problema é esse, que hoje, no caso, a medicina, né, ela está muito focada em doença, né? Aí trata doença. Só que atrás de doença tem doente, tem pessoa, que tem família, enfim. Isso tudo a gente tem que levar em conta. A nifedipina, olha, essa não dá para a gente poupar, essa não dá mais para usar mesmo, né? Realmente, só em mulher grávida que a gente pode usar, vamos dizer assim, né? Grávida, assim, que tem algumas coisas já que podem ser úteis. A glibenclamida, não, essa também não. No idoso, jamais. Jamais. Vocês vão ver que eu sou exagerado. Jamais, olha, excepcionalmente, né? Mas na rede tem a gliclazida, que é igualzinho, e não dá hipoglicemia como a glibenclamida. Então, tá fora, vamos tirar. Diclofenaco é um crime. Quem prescreveu tem que ser preso. Tá? A gente fez uma parceria, tá, gente, com a delegacia lá do idoso. Então, a partir de agora, o nome de vocês está lá, dos médicos, para poder, quem prescrever esses medicamentos, vai andar com uma tornozeleira eletrônica. Que quando prescrever o medicamento errado, vai dar um choque. É uma inovação da tornozeleira. Alguns vão ser presos, né? Aí não tem jeito, aí é prisão mesmo, né? Se não for condenação, a cadeira elétrica. Alguns precisam, tá, gente? É a única solução, é a cadeira elétrica, tá? Mas, né, vamos dar vocês têm até dezembro para poder mudar isso. Sinarizina. Olha, a sinarizina, que é o Stugeron, que é o antivertiginoso, na neuronite vestibular aguda pode até ser útil, mas eu não gosto de usar, porque esse idoso ele vai achar que é bom e vai usar para sempre, e vai dar parkinsonismo. Opa! Essa senhora tem parkinsonismo? Tem, pode ser. Segunda causa de parkinsonismo no Brasil, sinarizina. Daqui a pouco, os antivertiginosos vão ganhar da doença de Parkinson. Tá pau a pau, tá, gente? Causa de parkinsonismo, doença de Parkinson ou droga, ou fármaco, que são os antivertiginosos, praticamente todos, exceto a betastina, né? E os antipsicóticos, né? O haloperidol. Então, tá fora. Por quê, gente? A tontura dela não é labirintite, é hipotensão ortostática. Não tem nada a ver com labirinto, só que o paciente, gente, eu gosto muito desse exemplo, o paciente não chega para você quando tem hipotensão ortostática, né? Que é o quê? Como o Jader mostrou, deitado é de um jeito, né? 140, 148, né, já? Quando fica em pé, cai acima de 20 milímetros. Tá? Só que eu queria fazer um desafio para vocês. Quem de vocês... O Rodrigo, põe aí no treino a interação. E essa está valendo nota, tá, Rodrigo? Quem de vocês mede a pressão do idoso deitado, sentado e em pé? Vamos lá, Rodrigo. Põe lá, eu quero ver quem faz isso. Quero nome, endereço, telefone.
Olha que mentira, sempre faço. Oh, que disfarçatez, né? Com certeza. Isso é interessante. Pelo menos vocês já aprenderam a mentir. Que fazem? Ótimo, legal, pronto. Daqui a pouco vai gerar peso na consciência. Eu menti para o professor Edgar. Gente, eu tenho poderes sobrenaturais, tá? Quem mente para mim, eu vou perseguir. Eu vou perseguir. Nunca fiz. Gostei desse. Até agora. Nunca fiz até agora. Daqui para frente, ai de você se não fizer. Vai ser expulso do curso. Ainda vai ter que pagar o curso, porque a maioria de vocês é bolsista. Então, quem continuar fazendo e não fizer mais isso, vai pagar o curso, tá, gente? É a penalidade que a gente vai dar. Então... Eu estou colocando aqui, Edgar, está dando... Alguns sinal usando... Mede pressão sentado, deitado e ortostatismo, né? Nas 3 posições. Sim, 13%, não 38%, às vezes 50%. Bacana, legal. Honestos, gostei dessa turma, gostei. Mas até agora, daqui para frente, 100%. Dá trabalho, gente, dá trabalho, esse é o problema. Ou a chatice quer fazer isso, deitar, sentar, ficar em pé. Gente, é a única coisa que importa no exame físico. Olha, prometam para mim, só façam isso. Não precisa mais nada. Só isso está bom. Só isso está bom. Já vai melhorar muito a vida dos idosos. Por quê, gente? A hipotensão ortostática está presente em 30% a 40% dos idosos. E o idoso, quando tem hipotensão ortostática, como é que ele chega no médico? Doutor, eu vim aqui porque eu estou com tontura. Era labirintite. Vai fazer o quê? Estugeirão. O paciente não vai chegar lá assim, doutor, eu vim consultar com o senhor porque a minha pressão, quando eu fico em pé, ela cai em torno de 28 milímetros de Hg. Eu acho que eu tenho hipotensão ortostática, doutor. Não, ele não vai chegar assim, né? Então, vocês têm que medir a pressão, tá, gente? Porque é muito frequente e é a principal reação adversa que a gente vê nos hipertensos. É muito comum e ninguém dá bola, ninguém mexe, ninguém nem vê, né? Então, por isso que a gente realmente tem essa preocupação. Então, e o clonazepam? Olha, o clonazepam também, você sabe que o Brasil é campeão. O Brasil é campeão no clonazepam. Olha que coisa legal, né? O laboratório ama o Brasil. Aqui é realmente uma mina de ouro para o Rivotril, tá, gente? O clonazepam. É o lugar que mais se usa Rivotril no planeta. No planeta, o tal do Brasil. Porque se usa errado. Porque não tem indicação. É raríssima a indicação. Raríssima. Tá? Então, vocês vão ver que a maioria dos idosos, ou grande parte, ou é o clonazepam, ou o primo dele, né? O irmãozinho gêmeo, que chama diazepam. Você já viu diazepam? Pois é. Para dormir, olha que crime. É a principal causa de queda no idoso, de fratura de fêmur. Não adianta nada você tratar a osteoporose e ele continuar tomando Rivotril. Agora, é claro, tá, gente? Tirar o Rivotril já vai dar trabalho. Porque cria uma dependência química. Então, se você tira depressa, dá problema. Ele pode até ter convulsão. Tá? E dá uma dependência psíquica. Né? Além da provável insônia que ele tem, que a gente vai aprender como que a gente aborda essa insônia. Então, muito cuidado com... E o biperideno também, tá, gente? O biperideno, a gente costuma dizer que ele vem junto com o haloperidol, né? Podiam fazer um medicamento junto, né? Metade do peridol a gente brinca que é o Batman e o Robin, né? O haloperidol. Isso no adulto pode até acontecer, pode até dar, mas no idoso não, porque o biperideno é anticolinérgico. Então vai dar muito problema, e piora da demência, piora da cognição. Então, olha que coisa curiosa, gente. Todos os pacientes, todos os medicamentos ou são inapropriados por si, ou, nesse caso, são inapropriados. Todos. Então, olha, a hidroclorotiazida, ela é verde para todo mundo, mas para esse paciente é vermelho. Então, vocês veem que, às vezes, não é a lista de medicamentos inapropriados, ela não é matemática, depende do caso, né? Agora, mesmo sendo inapropriado, você vai me dizer, mas o professor Edgar, aqui onde eu trabalho, né, que é o SUS, só tem haloperidol, não tem outro antipsicótico que tem que usar. Tá bom, pode usar, mas com calma, devagarzinho. Se você vê um efeito adverso, você tem que pesar se vale a pena manter. É isso que a gente quer que vocês façam, tá, gente? Que vocês percebam, tenham uma visão crítica. E às vezes é necessário, às vezes não tem jeito, né? Tem que fazer, tá? Então, essa que é a ideia que a gente queria trazer para vocês de medicamento, tá? Então, isso, gente, todos vocês vão ter que aprender os malefícios que os medicamentos trazem, mesmo não sendo médico, tá, gente? Tem que saber, porque senão vocês não vão ajudar o idoso como deveriam, como podem ajudar, tá?
E vocês têm 2 livros para aprender, tá, gente? Que é a Arte da Desprescrição, tá? Que é um livrinho azul, olha, é um azul escuro, e o outro que chama de Blue Book, que é o Manual de Terapêutica Segura. Esse é grossão. Esse tem um aplicativo. Essa é a Bíblia Sagrada, tá, gente? Está vendo? A Bíblia. Tá lá, vocês têm que ler, está na cabeceira aí, ó. O já está do lado. Ai dele se fica a mais de 1 metro dele. Há um compromisso, né, para quem entrar com a gente, que esse livro tem que ficar no máximo a 1 metro de distância do médico. Que é um perigo, né, o médico andar sem esse livro. Mas um mal danado, né? Então, todos vocês vão receber. E tem um aplicativo que vai para dentro do celular, já que o celular, que é a comunicação nossa com o mundo atual. Então, eu enfiei lá dentro para ter um aplicativo que reconhece quando vocês pensam. Quando vocês pensarem em prescrever o Rivotril, vai vir lá um choquinho em vocês no celular, para ver se para de prescrever Rivotril à toa. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento, então, gente. Vamos que vamos. Acho que faltam só mais 3 slides. E muito bom, Edgar. Muito obrigado. A ideia é a gente pensar, então, gente, já que a gente tirou o remédio, o que mais a gente vai fazer? Porque se a gente não tiver uma noção, né, a gente vai acabar encaminhando ele para físio, para nutrição, para enfermagem, para odontologia, né? Não precisa adaptar prótese, desnutrição, cuidados, melhorar a motricidade, farmácia clínica por conta dos remédios, enfim, né, nós vamos acabar encaminhando ele para todo mundo. E não é esse o objetivo, né? A gente caminhar para diversos médicos. Não, a gente precisa pensar qual a prioridade, o que ele precisa hoje. Quais desses domínios eu consigo e vou querer começar a reabilitar hoje. Então, é isso para todo mundo refletir, tá? Por isso eu não deixei colorido aqui se sim, não ou se posteriormente a gente vai fazer. Legal, a mesma interessante isso, né? Tá, isso. Pode falar. É a mesma coisa com as medidas e estratégias de promoção e prevenção de saúde. Né? Será que está na hora de a gente fazer uma colonoscopia para um rastreamento? Né? Fazer um PSA da próstata agora? Será que esse é o momento de fazer um sangue oculto? Né? O que eu quero disso? É o momento? Ele tem indicação para isso primeiro? Ainda que tenha de acordo com o guideline. Neste idoso, é o momento para isso? Né? Tem indicação de usar essa, estatina? Quais vacinas? Tem indicação de praticar exercícios físicos resistidos, aeróbicos, de flexibilidade, precisa de receber orientações de estilo de vida agora, precisa de fazer uma densitometria óssea, enfim. O que a gente vai fazer para esse idoso? O que ele tem indicação? Tá? Aí a gente começa a usar os estratos funcionais e as incapacidades para sair fora daquele guideline que fala todo idoso com mais de 70 anos, sexo masculino, tem que fazer uma densitometria óssea. Então esse idoso ele tem. Então vamos lá, vamos usar o pouco tempo que ele tem, pouco recurso que a gente tem para rastrear a osteoporose. E é isso. E é isso que vai melhorar a vida dele agora. Então, assim, aprender a pensar um pouco fora da casinha e lembrando que algumas coisas podem ficar para posteriori, né? Jader, 75% está encaminhando para o nutricionista e 25% para o odontólogo. Ninguém para fisioterapia nem para terapia ocupacional. Apareceu agora a fisioterapia um pouquinho. Falou nisso, fisioterapia agora cresceu. Fisioterapia foi para 45%. O lobby, cadê o lobby do fisioterapeuta? Só lembrar quais são as incapacidades, né? Para a gente poder ver para como que ficaria, né? Então, gente, isso é importante. Cada encaminhamento, a gente vai discutir com vocês isso ao longo do curso, cada profissional tem uma lógica, tem que ter uma lógica de encaminhamento. Não dá para encaminhar para todo mundo, tá, gente? Não dá. Eu tenho que saber a prioridade. É igualzinho médico. Se o paciente tem coração, então tem que ir para o cardiologista. Se ele tem pulmão, tem que ir para o pneumologista. Se ele tem rim, tem que ir para o nefrologista. Não, a lógica não é essa, né? A lógica é a necessidade. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Então, se o paciente anda, tem que ir para o fisioterapeuta, né? Se ele tem mente, tem que ser o psicólogo. Não, calma, tem que ter uma indicação, porque esse recurso ele é escasso, tá, gente? Eu tenho que ter claramente qual que é a razão pela qual eu estou caminhando. Que eu falo o eu, gente, é um eu duplo. Eu é o médico e o enfermeiro. Os dois são o carro-chefe da gestão da saúde. Eu falo, aqui no serviço, é obrigatório os enfermeiros estarem casados com os médicos.
tá? É pré-requisito, tem que estar casado. Tem que estar casado. Os dois têm que andar de mão dada, siameses, porque eles têm que gerenciar os profissionais que têm que estar envolvidos. E aqui é um recado para os enfermeiros, tá, gente? O enfermeiro acabou que ele perdeu um pouco essa coisa da assistência, né? Da assistência clínica, virou um burocrata, virou um administrativo. Né? E ele é muito bom nisso mesmo. Mas ele tem que administrar o cuidado, né? É assistência ao indivíduo. Então, por isso que nós temos uma preocupação muito grande entre o médico e o enfermeiro estarem juntos e ver o que precisa das outras áreas, tanto na área médica, outras especialidades, quanto na área de reabilitação, de assistência social, de todo mundo. Tá? E é por isso que vocês vão receber também um livrinho que chama Fundamentos do Cuidado ao Idoso Frágil, que eu escrevi junto com a Raquel, que é uma enfermeira gerontóloga aqui do serviço, para saber cuidar, né? Não é só dar remédio nem tirar remédio, tem que cuidar também. E cuidar é mais importante que tudo. Então, lá tem tudo para o cuidado. Não fala nada de medicamento. É como cuidar, como fazer as coisas, do idoso com demência, do idoso acamado, enfim, tem tudo. Maravilhoso o livro, né? Vocês vão receber também, tá? Para ajudá-los no cuidado. É uma tecnologia, já a tecnologia do cuidado é extremamente complexa. É uma tecnologia, né? É uma tecnologia. Então, isso é outra coisa que vocês vão aprender. Tá? Então, não dá para mandar para todo mundo. Vamos ter o critério. Por que mandou para o fisioterapeuta? Não, tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, né? E eu tenho que saber também até quando ele vai ficar no fisioterapeuta. Se está valendo a pena, se não está, porque isso é caro, tá, gente? O fisioterapeuta, o TO, o fone, todo mundo, até nós, inclusive. Por isso que eu falo, nem todo velho tem que vir para mim. Eu não quero todos os idosos, eu quero só 20%, que são os frágeis. O resto não é comigo. Se eu fosse corporativo, não. Vocês vão ver isso, tá, gente? Tem que ir ao geriatra aos 20 anos. Olha, está todo mundo perguntando com que idade eu devo ir ao geriatra. Depois pergunta aí, Rodrigo, com que idade eu devo ir ao geriatra? Não vou falar a resposta, não. Para a gente ver como é que é isso, né? Então, muito cuidado com isso. 30, doutor. Aí, ó, já foi 30. Não, 30 está tarde. 30 anos. 30 anos já começa a Eu vou fazer a pergunta aqui, coloco no aplicativo e falo depois o que as pessoas responderam. Então tá. Com que idade deve-se ir ao geriatra? Vamos lá. Logo depois da concepção. Olha, alguns falam que é antes. É na vida intrauterina. Além do obstetra, tem que estar junto com o geriatra. Lá, né, para a gravidez ser uma gravidez saudável e você ter um envelhecimento bem sucedido, tá? Alguns vão além. Olha, você tem que começar na vida espiritual, antes da encarnação, né? Que aí eu vou falar no segundo módulo de prevenção. Ó, tá lá aquela parte de estratégias de prevenção que o Jader mostrou. Ele não vai falar a resposta hoje. Vocês vão ter que ler, porque no dia 29 a gente vai discutir isso. Quais são as estratégias de prevenção? Até esqueci onde eu estava, tá, gente? Eu estava lá onde eu estava. Já coloquei no aplicativo a pergunta qual a idade o paciente deve ir ao geriatra. Não, mas que eu estava falando, eu me perdi. Eu falo demais. Onde eu estava já? Acabou a apresentação, eu queria passar para a discussão mesmo, então eu coloquei nesse slide para fazer um retrato. Não, acaba, o Jader. Mas eu estava falando uma outra coisa que eu... sim, essa questão mesmo da idade, né? Então, tem muita coisa correta, muita coisa que é corporação, tá, gente? Olha, são outras variáveis que a gente tem que ter todo cuidado. Então, vamos lá, Jader, conclua que a gente abre a discussão. Na verdade, está concluído já. Depois desse slide de prevenção e promoção, só teria o de dúvidas mesmo. Legal. Que a gente coloca aqui as dúvidas que as pessoas têm para poder a gente discutir com mais clareza, né? Então, só para reforçar, gente, eu escrevi aqui no chat, todos esses instrumentos, tudo isso que a gente discutiu aqui estão nas videoaulas, estão nos livros ou nos artigos que vocês receberam, tá? Tratem de estudar. Então, essa aqui foi o resultado final dos testes de triagem, se eles estavam alterados ou não, que tinha lá um milímetro de 18, um teste de relógio alterado, um teste de figuras, né, alterados, o diagnóstico de incapacidade cognitiva, né? Rodrigo, só nesse aspecto aqui, teve algumas perguntas no chat
Olha, os testes podem ser usados por qualquer profissional, tá? Não é do médico, não é do neuropsicólogo. Todos vocês podem dar um diagnóstico de incapacidade cognitiva, tá? Os testes dão um diagnóstico de declínio cognitivo, não dão um diagnóstico de demência. Demência é um diagnóstico médico, aí é. Mas, olha, a incapacidade cognitiva todos vocês podem dar. É quando tem declínio funcional e declínio cognitivo. Pronto. É isso que é incapacidade cognitiva. Ó, legal. Essa foi o resultado, né, da causa da incapacidade cognitiva, né? Que é os 4D da incapacidade cognitiva, né? Demência, delírio, depressão e doença mental, né? Que acho que talvez foi aqui que teve um pouquinho mais de dúvida. Não, dúvida maior foi o humor, né? Se a paciente tinha ou não depressão, essa foi o que Pois é. deu... Aqui, Rodrigo, é interessante explicar, porque realmente, olha, vocês estão muito bem, hein? Estou gostando de ver. Realmente, às vezes, que aqui a gente coloca a autonomia depende da cognição, que é uma coisa hard, dá para entender bem. Agora, humor, a gente junta. Na verdade, não é só humor. É humor, pensamento, é o resto do estado mental. Basicamente, o pensamento. Então, isso é muito legal, tá, gente? A gente junta as outras coisas, porque o paciente com esquizofrenia pode ter incapacidade cognitiva, não é só depressão. Então, por isso que eu acho que deu essa na dimensão humor e comportamento, está alterado, porque ela tem sintoma comportamental da demência. Agora, ela não tem evidência de transtorno de humor, que é diferente, tá, gente? Transtorno de humor é uma depressão maior, tem critério bonitinho. Ela não tem. Mas ela tem alteração no domínio funcional, humor e comportamento. Muito bom, muito bom. Mobilidade foi 100%, né? Então, todos reconheceram que tinha alteração do domínio da mobilidade, né? Essa foi, inclusive, a minha surpresa, né? Quando, no primeiro momento, ninguém tinha pensado em fisioterapia, todo mundo achou que tinha problema de mobilidade, né? A instabilidade postural, a mesma coisa, né? 100%. A incapacidade comunicativa, bacana, né? Bacana. Eu fiz dessa forma um pouquinho mais gráfica para poder ficar com letras maiores o que aconteceu que as pessoas desprescreveram mais, né? Então, diclofenaco, glibenclamida, clonazepam e sinarizina foram os que cresceram, né? O que está com letra maior foi o que teve um número maior de o que teve mais resposta. Olha que bacana, o Rodrigo fez isso manualmente, tá, gente? Olha que trabalheiro que ele teve, você vê como que é. Mas é muito legal o treino. Só se tiver declínio funcional e for idoso, né? Pode ir passando aí, Rodrigo, a gente vai discutindo sobre isso, você vai passando as respostas aí que dá para a gente ir lendo. Eu vou deixar as respostas passando, né? Vocês vão discutindo, né? Legal, vai indo, né? Então, isso é muito interessante. Olha, no meu consultório particular, eu recomendo que seja durante o período de gravidez, tá, gente? E já lá comigo, para poder fazer umas orientações. A minha consulta está de R$2.000. Então, por favor, passe a encaminhar para mim, né? A partir da gravidez. O ideal seria antes de pensar em ter filho. Vá lá no geriatra, aí na infância. Gente, isso é corporação, não tem cabimento um negócio desse, tá, gente? O papel do geriatra é o idoso frágil. A gente não falou que idoso frágil não tem idade, né? Não tem nada a ver com idade, tem a ver com a fragilidade. Então, a fragilidade é aquele indivíduo frágil que precisa de uma gestão global da fragilidade. Porque a gestão da saúde, gente, quem faz é todo o sistema de saúde. Né? Teve uma resposta aqui interessante, então, Edgar. Colocou quando sentir necessidade ou a partir de 75 anos de idade. Bacana. Mas também não justifica. Não há. O que a gente acredita, tá, gente? Não há um marcador etário. O marcador é a fragilidade, não é a idade. Tá? Então, se aquele indivíduo for frágil, tá, ele tem indicação, sim, de um olhar diferenciado, de um especialista. Porque o idoso frágil, ele não é frágil porque Deus quis, né?
porque caiu do céu. Não, ele deve ter várias doenças, deve ter polifarmácia. Ele tem coisa, não há dúvida que ele tem coisa. Então, ele tem que ter um médico capaz de fazer a gestão global da sua saúde. Porque senão ele vai ficar com cardiologista, com neurologista, com reumatologista, com endocrinologista, ou seja, não vai ficar com médico nenhum, porque cada um vai ver a sua parte. Então, o geriatra é muito isso, tá, gente? É o responsável para a gestão da saúde. Agora, o idoso frágil não tem que ter só médico, tem que ter alguém que o ajude na gestão da sua saúde. Como eu já falei. Passou uma outra resposta, Edgar, nesse sentido, quando tiver conflito entre os especialistas. É interessante. Olha, isso é 100% das vezes, tá, gente? Não tem como não ser, tá? Se tem mais de um médico, vai dar conflito. Tem que ir um responsável, o gerental, que é o geriatra. Esse tem que fazer isso. E tem que ver se precisa de especialista, né? Especialista em doença, né? Porque os especialistas, gente, o cardiologista, ele é especialista no sistema cardiovascular. O endócrino, ele é especialista no sistema endócrino, né? Tá certo, ele é ótimo, mas para aquele sistema e não para a pessoa. Para a pessoa é diferente, ainda mais para o idoso frágil. Então, essa que é a ideia da geriatria, que é a especialidade médica. A gerontologia é uma coisa mais ampla, tá, gente? Gerontologia são todas as áreas que se dedicam ao envelhecimento. Então, tem gerontólogo para tudo que é área, né? Agora, o fisioterapeuta gerontológico, aí é diferente. É aquele idoso frágil que tem uma incapacidade. O fisioterapeuta gerontólogo, ele não tem que fazer vamos dizer assim, uma fisioterapia de osteoartrite de joelho, tá, gente? Isso não é para ele, tem que ser para o geral. Ué. Agora, se o idoso é frágil, não, tem que ser o gerontólogo, porque o senhor não vai fazer bobagem. Essa é a ideia, tá, gente? Da geriatria e da gerontologia. É para idoso frágil. Não é para todo idoso. Não é porque tem 60 anos ou mais. Como eu já falei, idade não me interessa, né? O que me interessa é a fragilidade. Isso se aplica a tudo, tá? Em caso de sistema de saúde, gente, todo mundo tem que ter uma equipe responsável pela sua saúde. Todo mundo. Como é que chama essa equipe? Chama-se Atenção Primária à Saúde. Essa aqui é a equipe que todo mundo tem que ter. Que tem lá um médico, tem um enfermeiro, tem algumas áreas que dão suporte para isso. E isso chama APS, Atenção Primária à Saúde. Não é só no SUS, não, tá, gente? Em todo mundo. Vocês estão vendo que grande parte da saúde suplementar está caminhando nessa direção, né? Por quê? Porque é insustentável um sistema baseado em especialistas, tá, gente? Insustentável. E é ruim para a saúde, faz mal para a saúde. Não é só porque é caro, não, porque faz mal para a saúde. Essa que é a questão, tá? Então, a nossa ideia é exatamente essa, todos nós temos que ter uma equipe que tome conta de nós, principalmente o idoso, né? Quando eu falo equipe, não é médico, tá, gente? É o médico, no mínimo médico e enfermeiro, no mínimo. E aí eu vou ter que ter todo um grupo de especialistas, fisio, TO, fono, nutricionista, de acordo com a necessidade do paciente. E não de acordo com a Sociedade Brasileira de Nutrição, com a sociedade, não, para lá. Ali é corporação. Ali é outra história. Ali é outro. Podem ter outros interesses ali. O meu interesse é do indivíduo, é do idoso. Eu quero melhorar a vida dele. E isso que nós temos que ter como foco. Tá, gente? Então, a equipe que é necessária para o idoso, depende do idoso. Depende do idoso. Agora, o médico enfermeiro é 100%. Né? Olha, cada vez mais a assistência social, né? Porque no idoso que tem a fragilidade sociofamiliar, tem que ter alguém ali que me ajude nessa parte sociofamiliar. E depois é de acordo com a necessidade, né, de cada paciente, tá, gente? Muito legal, muito legal. E aqui alguém está colocando, olha, essa é a lógica da saúde da família. Quer dizer, a atenção primária, né? Quer dizer, a estratégia dessa família é essa amplidão, né, que nós temos que ter, que é o modelo do SUS, que é um modelo absolutamente inovador, gente, revolucionário, né? Vocês veem que o modelo americano de assistência à saúde é péssimo, tá? E é o que mais gasta no planeta. E não tem resultados tão bons quanto em outros que gastam menos, mas tem essa visão mais holística, universal do indivíduo. É isso que nós queremos trazer para vocês. Tá?